Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. Hoje a gente está aqui para continuar mais uma aula do nosso preparatório para o concurso CNU. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai abordar o terceiro tópico, que fala sobre razão, proporção, regra de 3, porcentagem, juros simples. Tentei trazer um pouquinho de cada coisa, sempre com questões de banca, da banca César Gran Rio, e questões atualizadas, questões novas de 2022, 2021, 2023, certo? Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo para te trazer os exemplos de regra de 3. Vamos lá. Nossa primeira questão, ela traz sobre uma informação sobre porcentagem acumulada. Uma reportagem sobre a inflação no Brasil mostrou que os aumentos dos preços médios de um produto nos meses de março, abril e maio de 2022 foram de 5, 10 e 20, respectivamente. E aí a questão está dizendo que a cada dia primeiro do mês, esse aumento é calculado e é gerado essas informações de porcentagem. No final, no comando, ele está te perguntando o aumento percentual acumulado de todos os meses. Quanto é que eu tenho o de aumento acumulado do primeiro preço até o último preço, certo? O mais inocente seria você sair somando tudo. 10 com 20 com 5 daria 35. Tem resposta, mas está errado. Por quê? Porque as porcentagens são relativas a cada mês. Então, ó, no primeiro mês eu tenho o primeiro tipo de preço, que seria um preço X, e ele passa por um aumento de 5%. Então eu teria 1,05x, certo? No segundo preço, para o terceiro, eu tenho um aumento de 10%. Então eu teria 1,1 vezes isso aqui, 0,05x. E no terceiro, eu teria um aumento de 20% em cima disso daqui. Então, teria 1,2 vezes 1,1. Opa. 1,1 vezes 1,05x. E aí que? Você vai ter que interpretar esse problema, tirar um pouco da ideia de porcentagem bruta e levar para aquela ideia de porcentagem em decimais. Beleza? Lembrando que o 5% é 0,05. Por que eu botei 1,05? Porque é um aumento. Então eu tenho o inteiro, o preço inteiro, e ele aumenta 5%. Certo? Para o segundo aumento, eu tenho aquele cara que se torna o meu preço, 1,05x, e ele aumenta 10%. Então eu multiplico por 1,1. Beleza? E para saber o preço final, a gente só precisa fazer essas contas. Literalmente, 1,2 vezes 1,1, a gente vai ter 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, certo? E duas casas decimais. Isso aqui vezes 1,05 é 10, 15, 16, 5, 6. Aqui eu tenho 0, 0 e 0. E aqui eu tenho 2, 3 e 1. E agora? 0, 6, 8, 3 e 1. E 4 casas decimais. Então seria mais ou menos 38,6% de aumento. Olha aí, letra E. Por que é 38,6 e não 1,386? Porque ó, o 1 está me representando 100%. E isso aqui me representa o quanto passa de 100%. Ah, então deveria ser 0,386. Exatamente. Só que quando eu trabalho com decimais associados à porcentagem, eu tenho que considerar as duas casas decimais. Então eu viria bem para cá. E esse seria o meu número, o meu aumento percentual, que é exatamente o que está na nossa alternativa. Beleza? Vamos lá. O que a gente tem nessa daqui é uma questão em que a gente vai ter que usar aquela ideia de 1 é 100%. Então, 0,5 seria 50%. Aquela associação entre um número e uma porcentagem. Beleza? Então, 1 sendo 100%, é aqui onde mora a regra de 3 e é onde a regra de 3 se relaciona com a porcentagem diretamente. Então, um funcionário de uma loja cometeu um erro ao reajustar o preço de um produto. Ele aumentou 80% do preço. Então, ó, se 80% foi 0,8, certo? Quando o percentual correto de aumento seria de 40%, ok? Após o aumento de 80%, o produto passou a custar 450.
Se o funcionário tivesse dado o aumento correto, o produto teria passado a custar quanto? Então é o seguinte, se o produto já custava seu valor, não sei, um valor P, certo? Vamos chamar aqui de valor P. E ele teve seu preço aumentado em 0,8, 0,8 o quê? 0,8P, porque é 80% do preço, então ele se tornou 1,8P, beleza? E esse 1,8, ele é exatamente quanto? Ele é exatamente R$ 450. E aqui é onde mora a regra de 3. E eu quero saber se o funcionário tivesse feito o aumento correto, o preço seria 1,4P. E isso é quanto? Em reais, certo? Então, a gente vai ter que fazer essa continha, beleza, e descobrir o X. Esse P aqui é irrisório, a gente pode nem considerar ele, porque a gente pode cancelar. Então, a gente vai ter 1,4 vezes 450 e 1,8 vezes x. Então, 1,8x vai ser igual a 450 vezes 1,4. E dá 0, 20, 2, 16, 18. Vai ter 0, 5, 4, soma 1, 0, 0, 13, 1, dá 6. Opa, eu sei se ficou parecendo um 0. E aqui é a vírgula, isso aqui é um 0. Então eu fiquei com 630,0. Não precisa botar. Vou botar. E aí agora para descobrir o x, eu teria que enviar aquele 1,8 dividindo por 1,8. Como a divisão é pelo número que é decimal, a gente vai ter que fazer a compensação dos zeros. Compensação de casas decimais. Então isso aqui é 6.300 dividido por 18. Certo? Ah, mas a gente pode simplificar? Pode, sem problema. A gente pode simplificar aqui por 9, por exemplo. 18 é 9 vezes 2. Já 63 é 9 vezes 7. Então eu teria o quê? Teria 700 dividido por 2. A gente sabe que metade de 700 é 350. Então eu teria como resposta a letra D. Beleza? Vamos de próximo. Vamos aqui, essa daqui é uma questão de média ponderada. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer a continha da média ponderada, porque ela é um pouco diferente da média que a gente está acostumado, que é a média aritmética simples, certo? Então, vamos lá. Um determinado concurso, a nota final de cada candidato é calculada por meio da média aritmética ponderada das notas de 4 provas: matemática, português, informática e inglês. A tabela a seguir mostra os pesos de cada prova e as notas de um candidato em 3 delas. Tudo bem, pois ele desconhece sua nota em inglês. Então a gente tem aqui as notas dele, do candidato, com seus respectivos pesos, certo? Supondo que o candidato tenha recebido uma nota X na prova de inglês, sua nota final será quanto? É o seguinte, quando a gente fala em média ponderada, a gente sai um pouco da ideia de somar tudo e dividir pela quantidade. Quando eu trato pesos, então a regra me pede que a média seja a nota multiplicada por seu peso, certo? Mais a próxima multiplicada por seu peso, mais a próxima multiplicada por seu peso, mais a próxima multiplicada por seu peso. Dividido por quanto? Dividido pela soma dos pesos, certo? Então eu teria 2 mais 1 mais 3 mais 2. Então vou ter 14 mais 6 mais 24 mais 2x dividido por a gente vai ter aqui 3 mais 3, 6 mais 2, 8. Então, vamos lá. A gente vai ter uma média dada por que dá 20, 44 mais 2x dividido por 8. 44 mais 2x dividido por 8. Tem essa alternativa? Tem essa alternativa na letra D. 44 mais x. Opa, errei. Letra D não. Aqui a gente vai fazer uma simplificação, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter por 2, 22 mais x dividido por 4. Ah, letra E. Muito bem.
cuidado, sempre analise bem as alternativas, certo? Vamos lá, quando a gente fala de regra de 3, a gente fala de razão e proporção, a gente está falando também de porcentagem. E porcentagem, regra de 3, elas se relacionam com aumentos sucessivos. E isso está diretamente ligado a juros. Nessa questão de juros simples, a gente vai usar só a formulinha básica de juros simples, certo? Não é uma coisa de outro mundo. Mas a gente vai ter o seguinte aqui nessa questão. Uma empresa toma um empréstimo de R$ 200.000 por 20 dias a uma determinada taxa de juros, a juros simples, a regime de juros simples. Considere que ao final desse período os juros pagos são de R$ 8.800. Assim, a taxa de juros mensal cobrada nesse empréstimo, considerando que um mês tem 30 dias, foi igual a quanto? Bom, a fórmula dos juros rigorosa, vou botar aqui de uma cor para destoar, fórmula de juros é igual a CIT, onde C é o capital inicial, seria os 200 mil, I é a taxa mensal e T é o tempo do mês. E eu tô com a informação de que os juros é 8.800. O capital inicial seria 200 mil. 200 mil. O I eu não sei. E o tempo? Aqui que está o grande lance. Você tem que destrinchar bem todas as informações. Eu só tenho um empréstimo durante 20 dias. Se eu sei que um mês tem 30 dias, eu não vou botar aqui, porque seria uma taxa de um mês. Eu vou botar o seguinte: 30 dias seria um mês. Então deveria ser Mas como só é 20 dias, eu vou botar assim, ó, 2/3 do mês. Por que 2/3? Porque se eu tenho 30 dias e eu divido por 3, eu tenho 10 dias. Vezes 2, 20 dias. Certo? Então, eu vou botar 2/3 aqui. Então, a gente vai fazer a continha e descobrir quanto que vale o I. Eu vou cancelar alguns zeros aqui, por motivo de comodidade. Eu vou multiplicar, eu vou ter 88 igual a 4.000 dividido por 3i. Posso fazer outra simplificação? Posso. Posso dividir o 88 com 4. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 22. Então, eu vou ter 22 igual a 1.000 dividido por 3i. Ok? Posso mandar o 3 dividindo? Posso mandar o 3 multiplicando? Posso. 66 igual a 1.000i. 1.000i. Agora eu mando 1.000 dividindo. I é igual a 66 dividido por 1.000. E agora? E agora que eu vou só ter que usar a propriedade das casas decimais. 0,066. Então, quando eu transformar isso aqui em porcentagem, eu teria só que olhar dividido por 100. Tudo bem? Então, se eu usar uma fração equivalente, isso aqui seria a mesma coisa de 6,6 dividido por 100, que é a minha porcentagem de 6,6, letra D. E tá resolvido. Beleza? Vamos lá, isso aqui é uma questão de regra de 3 que é muito pegadinha. Ela pode te pegar muito fácil, porque os números são todos iguais, a situação parece muito simples. E quando a gente lê, a gente se confunde um pouco. Então, ó, se 8 máquinas de mesma capacidade produzem 8 peças idênticas, funcionando simultaneamente por 8 horas, então apenas uma dessas máquinas, para produzir 2 peças, leva X horas. Qual o valor de X? Seguinte, pegue todas as informações e escreva. Eu te aconselho a não fazer por setinhas de regra de 3, que a gente aprende no rigor da técnica. Faça anotando. Anote as informações e veja que as informações estão amarradas. Então é o seguinte, 8 máquinas, elas estão associadas num total de 8 peças, mas isso só ocorre se elas trabalharem 8 horas. Beleza. Então, eu teria que reduzir isso a uma informação útil. O mais óbvio é que uma máquina produz uma peça em 1 hora? Não, em 8 horas. Tudo bem? Então, por que isso?
Ora, se 8 máquinas produzem 8 peças em 8 horas, é porque cada uma produziu uma nessas mesmas 8 horas. Então eu mexi em duas grandezas e deixei uma quietinha, que é a grandeza de hora. Tudo bem? Mas aí ele quer o quê? Ele quer que somente uma máquina produza duas peças, certo? Então, ó, eu vou ter que travar essa grandeza máquina, que ela não se mexe. Então teria uma máquina. Enquanto eu preciso de duas peças. Veja só, se uma máquina precisa de 8 horas para fazer uma peça, para ela fazer duas peças, ela precisaria de 16 horas. Ah, professor, mas esse é um pensamento muito bobo. Sim, é um pensamento muito bobo. E até que ele é mais prático e mais simples de manejar do que o lance das setinhas, quando você tem mais de duas grandezas, uma regra de 3. Então, minha dica é essa. Sempre que você tiver mais de duas grandezas numa regra de 3, não vá por seta para cima, seta para baixo. Escreva as coisas e mexa só em duas de cada vez. Escreva as informações do jeito que eu fiz e mexa só em duas de cada vez. Que aí vai dar tudo certo. Certo? Você tendo um pouquinho de bom senso, as coisas vão se desenrolando do jeito mais perfeito possível. Vamos lá. Nessa questão aqui a gente tem o seguinte problema. Uma profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vender. Na primeira venda, ela obteve um lucro de 36%. Beleza, já anotei ali, ó. O apartamento 1 tem um custo 1 e a venda 1 tem 36% de lucro, ou seja, 1,36 vezes o C1. No segundo, ela teve um lucro de 12%. Tá ali também. O custo 2, apartamento 2, quando eu vendo ele, eu tenho um lucro de 12% que é representado por 1,12 C2. Ótimo. E aí vem a próxima informação. Ela recebeu essas duas vendas por uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas nos dois apartamentos. Também anotei essa informação ali, ó. As duas vendas juntas, elas têm um lucro de 27% em cima da soma dos custos, certo? E agora, nessas condições, sendo P o valor pago pela primeira, então esse cara aqui seria o P, e S o valor pago pela segunda, esse cara aqui seria o S, qual é a razão de P sobre S, ou C1 dividido por C2? Beleza. A gente tem todas essas informações, mas como mexer nelas? A gente vai fazer o seguinte. Eu sei que o V1 ele é 1,36 C1. Por quê? Porque eu vendi e obtive 36% de lucro em cima do preço de compra. Eu vou botar aqui. Eu vou botar ele aqui do jeitinho ali, ó. 1,36 C1. Mais. E o V2 é 1,12 C2. E o que eu faço com esse outro lado? Eu vou distribuir a multiplicação. Então, eu tenho 1,27C1 mais 1,27C2. E agora? Agora eu vou separar C1 de um lado e C2 do outro. Então, aqui eu vou ficar com 1,36C1 menos 1,27C1 igual 1,27C2 menos 1,12C2. Fazendo essas subtrações, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que, desse lado aqui, 0,09 C1 e do outro lado 0,15 C2. Bom, e o que é que falta para a gente achar nessa resposta? Falta a gente fazer a razão. Então, eu vou trazer o C2 para cá dividindo e levar o 0,09 para lá dividindo. Então, eu vou ter C1 por C2 igual a 0,15 por 0,09, que é a mesma coisa de 15 por 9, que daria o mesmo do que 5 por 3, que dá na nossa letra B. Ok? Show? Bora para a próxima. Essa aqui é uma questão que a gente vai ter que analisar o assunto de porcentagem de uma porcentagem, certo? O comando da questão é o seguinte: na eleição de um Grêmio Estudantil, os votos foram divididos apenas em 3 categorias: válidos, nulos ou em branco. O candidato eleito recebeu 64% dos votos válidos.
Dos votos totais, sabemos que 8,3% foram nulos e 6,7% foram brancos. Que percentual do total de votos recebeu o candidato eleito? Beleza. Isso parece bem simples e na verdade é bem simples. Eu vou somar os 8,3 dos nulos com os 6,7 dos brancos e eu vou ver quantos votos não são válidos, certo? Então eu vou ter aqui 8 mais 6, 14 mais 1, 15. Beleza. 15% dos votos não são válidos. Então me sobraram 85%, certo? Desses 85% dos votos válidos, 64% foram para o candidato eleito. Então, como é que a gente faz essa conta? 85% é 85 por 100. E 64% disso seria uma multiplicação por 64 por 100, certo? Então, a gente vai ter que fazer o serviço braçal. 85 vezes 64 e dividir por esse monte de zeros. Bom, aqui eu tenho 20. 8 vezes 4, 32. Mais 2, 34. 30, sobe 3. 48, 49, 50, 51. Bom, aqui a gente não precisa de muito mistério para saber que a resposta está aqui, né? Na letra D. Até porque os números são os mesmos. Eu teria que dividir, compensar duas casas decimais e teria que vir para cá. Eu ficaria com 54,40 dividido por 100, que é a mesma coisa de porcento, certo? Vamos para a próxima. Vamos aqui. Essa é uma questão de regra de 3. Ela é uma questão de regra de 3 composta por ter mais de duas grandezas. E eu quero te explicar um jeito um pouco mais simples de tentar resolver essas questões. Porque, pelo rigor da regra, teria que fazer setinha para cima, setinha para baixo, parará e pererê. O que eu gosto de fazer é o seguinte. Anote as informações e veja o que a questão tem para lhe oferecer. Considere que, em média, 2 funcionários, vou anotar, de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. Beleza. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. Diante da média de atendimentos considerada e a intenção do banco, qual o número mínimo de funcionários da equipe? Ok. Eu quero chegar em 500 clientes em no máximo 8 horas. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber o óbvio. Um funcionário trabalhando 1 hora ou trabalhando, sei lá, 8 horas, ele atende quantas pessoas? Então vamos aqui, vamos no simples. 2 funcionários atendem 80 clientes em 5 horas. Então é bem óbvio que um funcionário atende 40 clientes, certo? Em 5 horas. O que também é bem direto que um funcionário atende 8 clientes por hora. Porque 8 vezes 5, 40, certo? Então seriam 8 clientes em 1 hora. Então a gente já tem tudo que a gente precisa. Essa aqui é a informação base da questão. Um funcionário atende 8 clientes em 1 hora. Ok? Como eu quero 500 clientes, aí eu já vou aloprar. Calma aí. Já vou jogar o 8 para virar um 500. Calma aí. Porque tem a informação da hora. No máximo 8 horas. Certo? Então vamos ver o que acontece. Se eu tenho um funcionário atendendo 8 clientes por hora, em 8 horas ele atende 64 clientes. Certo? Beleza? E aí eu preciso multiplicar o 64 por quanto para ele chegar perto do 500? E aí a gente vai fazer o mais óbvio possível, que seria testar essas alternativas. Lógico que o 10 não é, porque seriam 640 clientes. O 20 também não. Então sobra esses números pequenos. 64 vezes 5, eu tenho 0,320. Não é o que eu quero mais do que isso. Só ficaria com letra B ou C. Então vou testar aqui 64 vezes 7. Eu tenho 7 vezes 4, 28. Sobe 2. 42, 44. Ok? E o 64 vezes 8, a gente vai ter 32, sobe 3, 512. Bom, qual é a resposta? E agora? Porque nenhuma das duas bateu.
Mas tu concorda comigo que se forem 7, eles só vão atender no máximo 448 clientes em 8 horas. Se forem 8, eles vão atender no máximo 512 clientes em 8 horas. Mas eles vão conseguir atender os 500 em um pouco menos que 8 horas. Então essa é a alternativa mais correta possível. Seria a letra C. Beleza? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu explico, repito, e estou aqui para ajudar você. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para o nosso preparatório, certo? Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão sobre divisão proporcional e a gente tem que entender uma coisa antes de fazer ela. Quando a gente trabalha em divisão proporcional, pense no seguinte. Pense que o meu todo ele vai ser dividido em pequenas partes, não sei quantas, a questão vai dizer implicitamente, porque seria um total. E uma parte de cada um desses pedacinhos vai ser distribuída entre os entes da questão. Então vamos lá. Duas agências bancárias receberam cada uma 1.200 panfletos informativos sobre fundos de investimentos, sendo 3 tipos deles: conservadores, moderados e agressivos. Tudo bem. A agência 1 recebeu 1.200 panfletos, divididos proporcionalmente em 2, 3 e 5. Sempre respectivamente, 2 conservadores, 3 moderados, 5 agressivos. Analogicamente, a agência 2 recebeu seus panfletos, também 1.200, distribuídos dessa forma. Ok, e aí? Observe o seguinte, eu vou botar aqui a agência 1 para a gente ver o seguinte fato. Ele recebeu em partes proporcionais de 2, 3 e 5. No final eu tenho 10 partes, correto? Então eu tenho 10 partes. E como eu tenho 1.200 panfletos, cada parte seria 120. Uma parte é 120. Beleza? Já na agência 2 acontece uma coisa um pouco diferente. Por quê? Porque o total de partes é diferente. Então eu tenho quantas? 1 mais 4 mais 7, eu tenho 12 partes. Opa, agência 2, eu tenho 12 partes. Os meus 1.200 panfletos, e cada parte, uma parte, vai ter 100. Bem direto. E agora a pergunta, o comando final é: quantos panfletos de fundos agressivos a agência 2 tem a mais do que a agência 1? A agência 2, ela tem 7 partes de fundo agressivo, então seria 700. E a agência 1 tem 5 partes de fundo agressivo, seria 120 vezes 5. 0, 0, 1, 6. Então aqui eu teria 600 e aqui 700, seria uma diferença de 100 panfletos. Letra A. Beleza? Qualquer dúvida, pergunte. Vamos para a próxima. Vamos lá. Para a gente finalizar, a gente tem uma questão que também é de divisão proporcional, só que ele não tem um valor fixado. É tipo a questão de herança que vai aparecer comumente quando tu estiver estudando essa parte de regra de 3. E de divisão proporcional ou inversamente proporcional. Um cliente foi sorteado em um plano de capitalização cujo prêmio, após os descontos, seria de 8.800. Ele pegou o prêmio e dividiu para os seus 3 filhos. Eu chamei aqui de A, B e C, mas isso é uma questão de notação. Você pode chamar do que você quiser. F1, F2, F3, sem problema. Seus filhos foram distribuídos, receberam dinheiro de tal forma. O primeiro filho recebeu uma quantia. O segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro. E o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Quanto recebeu o primeiro filho? Olha, a pergunta é o primeiro filho, então eu vou botar um X aqui para ele. O segundo, ó, tá aqui na questão, ó, muita atenção na leitura. O segundo ganhou 1/5 a mais, então ele ganhou a mesma coisa que o primeiro, mais 1/5. Então ele ganhou X mais 1/5 de X. 1/5, quando eu somo, seria 6/5 de X. Por que 6/5? Porque 1 inteiro é 5/5. Mais 1/5, 6/5. Beleza? Então o segundo tem 6/5 de X. E o terceiro? O terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Então ele ganhou a mesma coisa que o segundo. E ainda ganhou 5/6 a mais.
5/6 a mais do que o dinheiro do segundo. Beleza. Agora, vamos utilizar essas informações para somar tudo e ver quanto é que dá os 8.800. Então, ó, o primeiro é x, o segundo é 6/5 de x e o terceiro é 6/5 de x. E se você fizer uma simplificação básica, como isso aqui é uma multiplicação, esses caras vão se cancelar, vai ser 30 por 30. Então, eu vou ter só x igual a 8.800. Beleza? E agora? Agora a gente vai brincar de equação. A gente vai ter 12 por 5, x igual a 8.800. Bom, e agora? E agora, minha recomendação é que você multiplique os dois lados da equação por 5. Então, teria 10x mais 12x igual a 8.800 vezes 5. Bom, professor, por que você não multiplica? Por uma questão de aproveitamento de tempo. Eu posso fazer essa multiplicação? Posso, mas vai custar um pouco. Então, vamos ver aqui como as coisas se desenrolam. Aqui eu tenho 22 igual a 8.800 vezes 5. Ora mais, 22 é 2. 88 é 88. Então, deve ter alguma multiplicação para simplificar isso aqui. De fato, se eu dividir tudo por 22, aqui fica 1. E o 88 vira um simples 4. Acompanhando 2 zeros, 400. Vezes 5, olha só. Muito mais fácil do que fazer a conta do 88 vezes 5 logo e depois fazer uma grande divisão por 22. A gente fica então com a letra C, certo? Por hoje é só. Qualquer pergunta de alguma questão, você pode deixar aqui nos comentários, sem problema. E caso você tenha alguma questão por fora, pode postar ela nos comentários que eu faço um vídeo, eu dou o caminho das pedras. A gente se acerta, viu? A gente tá aqui para ajudar. E por hoje é só. E não se esquece de se inscrever e de deixar o like no canal. E até a próxima.